Olá, salve Maria! O mundo católico foi surpreendido novamente com a discussão sobre a dimensão feminina na igreja, a presença das mulheres no trabalho da igreja. Um tema que o Papa Francisco falou com a Comissão Teológica Internacional e também discutido na última reunião entre o Conselho dos Cardeais. Dá até medo de saber a notícia, não é mesmo? Bem, que a presença feminina dentro das decisões da Igreja Católica vem sendo desejada por mulheres um tanto quanto revolucionárias e é assunto também defendido por homens, tanto clérigos quanto leigos. Isso não é novidade para ninguém. O próprio documento do Sínodo da Amazônia deixou registrado oficialmente o seu apelo de ordenação, ao menos diaconal, para mulheres. E o cisma, que infelizmente já é uma realidade na Alemanha, também sugere que mulheres sejam ordenadas sacerdotisas. O fato é que o Conselho dos Cardeais se reuniu com o Santo Padre, o Papa Francisco, no Vaticano no dia 4 de dezembro agora passado, para debater a dimensão feminina da Igreja e outros temas. O Conselho de Cardeais, o C9, é um grupo de cardeais que colabora diretamente com o Papa Francisco no governo da Igreja. E nessa última sessão de 2023, os membros do Conselho refletiram sobre a presença feminina na Igreja. Como disse o Papa Francisco um pouco antes, no final de novembro desse ano, durante uma audiência com os membros da Comissão Teológica Internacional. O Papa Francisco convidou os teólogos a refletir sobre a Igreja como mulher e esposa e disse que um dos pecados cometidos foi a tendência a masculinizar a Igreja, seja lá o que o Santo Padre quis dizer com isso. A última reunião com o Conselho de Cardeais havia ocorrido em junho e abordou temas como o sínodo da sinodalidade, a situação na Ucrânia e a proteção dos menores dentro da Igreja. O interessante é notar que esse Conselho de Cardeais é uma coisa relativamente nova. Ele foi criado no ano de 2013, que é o ano de início do pontificado do Papa Francisco. O Conselho dos Cardeais tem a sua origem nas congregações gerais que antecederam o conclave em que o Papa Francisco foi eleito. O objetivo desse Conselho de Cardeais é ajudar o Papa no governo da Igreja Universal e estudar um projeto de revisão da Constituição Apostólica Pastor Bonus na Cúria Romana, como já declarou o próprio Papa Francisco. Este conselho foi reformulado pelo Santo Padre com novas nomeações e tem a participação de cerca de 10 cardeais de várias partes do mundo, inclusive um brasileiro, o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. Essas informações que eu trouxe hoje para vocês foram divulgadas no site da ACI Digital, que é um dos maiores portais católicos de notícias de todo o mundo. E percebam que até esse momento aqui do vídeo eu reproduzi a notícia até de maneira um tanto imparcial, sendo bastante respeitosa com o chefe da igreja, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro. Mas nós, aqui do canal, já fomos acusados de sermos sede-vacantistas, né? Ou seja, que não reconhecemos o Papa como um legítimo sucessor de São Pedro e que a gente fala mal do Papa, e isso é algo completamente falso. Isso não é verdade, né? Nada mais errado do que isso, viu? Nós aqui amamos o papado, rezamos pelo Papa Francisco todos os dias, até porque essa é uma condição também exigida para se lucrar em indulgências, né? Mas o fato é que, se nós, meros leigos, pobres mortais, sofremos com tentações diabólicas, imaginem só o Santo Padre, o Papa Francisco. Portanto, é nosso dever rezar por ele, rezar pela Santa Igreja, implorar a misericórdia divina que nos garantiu que era o próprio Deus que governaria a Igreja Católica até o fim dos tempos. Ou acreditamos na promessa de Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer, ou então não temos nada,
nem podemos mais ser chamados de católicos. Agora, uma notícia como essa, que o Papa está discutindo o papel da mulher dentro da igreja, nos causa, assim, um certo desconforto, né? Um certo medo. Eu vou confessar para vocês que eu sinto, sim, uma certa apreensão sobre esse tema que, na minha opinião, é muito irrelevante. Se fosse para a mulher ser ordenada, o próprio Jesus já teria feito isso. Jesus se encarnou, veio à terra, catequizou, evangelizou, pregou a boa nova, a salvação dos povos. O próprio Deus se fez homem para nos proclamar o reino dos céus. E aí, ele simplesmente esqueceria então de ordenar mulheres? Não! Jesus é Deus, Deus é perfeito, Deus não erra nunca, Deus não deixa passar nada batido. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Jesus ordenou somente os 12 apóstolos, homens, e não foi por falta de mulheres lá. A própria igreja cita diversas mulheres muito piedosas que acompanhavam Jesus na sua caminhada. E a própria mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, poderia estar lá na última ceia, na instituição do sacerdócio, mas não. Maria Santíssima não estava. E ela é menor por causa disso? Maria ou qualquer outra mulher é menos importante porque não pode ser ordenada sacerdotisa? Não, lógico que não. E eu falei de forma um pouco mais aprofundada, tanto do ponto de vista teológico como doutrinal, sobre esse tema também, num vídeo que vai aparecer para você aqui nos cards e também vai ficar num link aqui na descrição desse vídeo sobre as mulheres no altar, do porquê as mulheres não devem servir ao altar. Que é interessante para você entender melhor, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque, gente, é assustadora a quantidade de pessoas que apoiam, por exemplo, a ordenação de mulheres sacerdotisas dentro da Igreja Católica. É verdade. Mulheres estudiosas, teólogas, muitas vezes, que usam um discurso difícil, assim como, por exemplo, esperando que as mulheres possam se mobilizar, que as mulheres não sejam sufocadas por lógicas clericais misóginas, sexistas e hierárquicas. Esse tipo de pensamento é de uma teóloga italiana que escreveu um livro que ainda não tem tradução para o português, mas que em tradução livre tem o título de Não Sou a Costela de Ninguém, da editora Gabriele. Olha só, ela é membro da coordenação italiana das teólogas. E esse tipo de pensamento não vem apenas de mulheres, não. Muitos sacerdotes, bispos, arcebispos e cardeais concordam que deva existir uma maior abertura para as mulheres dentro da igreja. É assustador o quanto esse movimento, digamos assim, ganhou força nos últimos anos. Se vocês pesquisarem por dimensão feminina na Igreja Católica, vocês vão poder comprovar isso que eu estou falando. Uma rápida busca aqui na internet, uma quantidade absurda de artigos publicados que vão um levando ao outro, e é algo assustador. É impressionante mesmo como o inimigo de Deus trabalha pela divisão. O inimigo de Deus é que vem com esse papinho, né, de direitos iguais, de mulher sendo oprimida pelos homens dentro da igreja. Por favor, se você está assistindo esse vídeo, se você for mulher, se orgulhe de ser como é, de ter sido criada por Deus para gerar uma nova vida. Agradeça imensamente a Deus pelo papel que Ele mesmo, enquanto Senhor, dono de toda a história, definiu. Mulher não precisa receber o sacramento da ordem para provar o seu valor. Aceite isso e oremos pelo Santo Padre Papa. Agora você vai escrever um comentário aí para mim, se você já sabia dessa notícia, o que você pensa sobre esse assunto, hein? Você é a favor de mulheres diaconisas e sacerdotisas, hein? E é claro, manda esse vídeo para aquela sua tia feminista que se diz católica, mas vive falando essas bobagens por aí, viu? E você sabe que curtir, comentar, compartilhar nos ajude muito aqui a evangelizar, né? Que Deus te abençoe. Salve Maria!